call is now being recorded. O celular vai morrer antes do final da aula, mas vai por enquanto dele, né? Eu já coloquei lá, tá, esse conteúdo da aula de passada e hoje já online, mas eu tô atualizando, tá? Normalmente hoje talvez eu atualize também essa semana, né? Mas eu criei já o documento de texto para vocês possam usar para fazer o trabalho. E eu estava pensando, vamos começar hoje a falar sobre remoção de erros, né? E se der tempo, eu estava pensando talvez no final, nas últimas aulas da semana que vem, falar sobre criação de scripts e GUI, tá? Criar uma janelinha e tal, um octave, né? Se quiser. Se der tempo, né? Vamos ver se dá tempo. Se der tempo, a gente fala isso aí para deixar só mais bonitinho. Também é extra, né? A partir de agora tudo é extra já, tá? Não é mais conteúdo oficial da disciplina, não, tá? Mas de qualquer jeito é importante, né? Porque remoção de erros é algo que vocês vão encontrar, né? Fazendo trabalho. Então, todo programa, né? Está sujeito a ter erros, né? Certo? Você pode cometer erros, seja, enfim, todo erro é causado pela gente, né? Programador de qualquer área de conhecimento, tentando escrever um programa no computador, a gente fatalmente comete erros, porque a nossa linguagem é diferente da linguagem do computador, né? Mesmo a gente utilizando uma linguagem de alto nível, né? A gente tem que usar aquelas estruturas de repetição, ou então de controle, né? E nem sempre fica claro para a gente, ser humano, o que está acontecendo no programa, né? Pode ser bastante complexo, né? Devido a essas várias interações que um programa pode ter, inclusive com códigos de outros programadores, né, com outras bibliotecas, você pode invocar dentro do seu programa, isso fatalmente gera erro. Pode gerar erros, né? E, enfim. E aí é importante que vocês saibam lidar com esses erros, uma vez que eles aparecem, né? Tem 3 tipos de erros mais comuns, né? São os 3 tipos de erros mais comuns que existem no computador, quando você está programando, né? Que é o erro de sintaxe, né? O erro de sintaxe é um erro de escrita, certo? Você escrever uma palavra, tem que tomar cuidado, tá? Como você escreve. Todas as funções e comandos eles são case sensitivos, né? Vocês são sensíveis à caixa. Quer dizer, se você eu escrevi o nome da função Fibonacci, né? Fibo, né? Em minúscula. Se eu tentar chamar a função com letra maiúsculas, vai dar erro, tá? Qualquer letra maiúscula, com tudo maiúscula, tem que ser o nome da função, tem que ser, você vai usar para chamar a função que você criou no arquivo.m, tem que ser exatamente o mesmo nome, tá? Se for qualquer coisa diferente, vai dar erro. O computador é chato assim, ele não vê, tá próximo, então tudo bem. tem que ser o mesmo nome. Uma prática que eu faço é pegar lá o arquivo, pegar o nome da função, né, que eu quero usar no arquivo.m, dar Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Que aí você não erra na hora de escrever o comando. Esses erros de escrita, fatalmente, é fácil de detectar, tá? Isso, quando você está usando uma linguagem compilada, é até mais fácil, porque o próprio compilador ele já faz um teste, né, para isso, e ele já te avisa, não sei o que você está querendo fazer aqui, né? E ele nem deixa você gerar o binário, o executado. Isso em linguagem compilada, né? Em linguagem interpretada, acaba que o erro de sintaxe acaba sendo detectado na hora de execução, né? Na hora que está executando o script, ele te diz isso, né? Mas aí, por causa disso, ele às vezes não é tão fácil de tratar como uma linguagem compilada, né? Por causa desse empecilho. Enfim, porque às vezes o próprio compilador, no caso, já te sugere como corrigir o erro, né? No caso de linguagem interpretada, não. Né? Mas isso não é nenhum problema para a gente, vai ver como é que trata, né? Tem o erro de execução, que aí é um erro de gramática, certo? Você estava querendo você tinha que ordenar as palavras de uma certa maneira e você ordenou elas de forma diferente, no caso do português, né? No caso da nossa linguagem, você tinha que montar o for de uma determinada maneira e você não fez, você usou uma estrutura de recursão e não colocou um critério de parada, você usou o for, usou aquela função, por exemplo, de radiant to drag, né, que a gente viu na aula passada, de converter de radiant a degraus, você tentou usar um tipo simbólico, né, quer dizer, que é um tipo que a função não trata, isso vai gerar um erro, tá? É um erro de execução.
muitas vezes esses erros assim, de dados errados, né, de tipos de dados errados, eles não são executados na hora da compilação. Não é considerado um erro de sintaxe, né? Porque você criou a variável, você chamou, você está usando o nome da função correta, você está usando o nome da variável correta, tudo que você precisa usar existe no programa. O problema é que você está usando o dado, né, a semântica do seu programa está errada, tá? Isso é chamado de um erro de execução. Que é também o que acontece quando dá aquela tela azul do Windows, né? Não sei se ainda dá tela azul hoje em dia, mas dá uma tela parecida, né? Que é quando você está tentando gravar numa posição de memória que você não pode gravar, né? Ou que você tenta gravar numa posição de memória que está com defeito na sua memória RAM, isso vai gerar um problema no Windows que normalmente vai reiniciar o seu computador. Isso é chamado de um erro de execução. Não precisava ser assim, é bom deixar claro, tá? É possível você detectar que um erro desse, tanto erro de execução como de sintaxe, é possível você detectar eles no momento que eles ocorrem e tratar. É isso que a gente vai ver nessa aula. O terceiro erro, aí é um erro de lógica, tá? Esse erro de lógica, aí esse é o mais grave dos três, tá? Quer dizer que nós estamos pensando fundamentalmente de forma errada no programa, tá? E aí, o fato de você ter escrito tudo correto, da semântica estar correta, né? Não, não ajuda, tá? É tipo, se você está querendo fazer a média de um vetor, né? Certo? Mas você só está pegando só está pegando 3 elementos de um vetor, né? E o vetor, sei lá, tem 100 elementos, não importa, né? Mesmo se o algoritmo esteja todo correto, você queria pegar, para fazer a média, você tinha que pegar os 100 elementos do vetor. Mas devido ao momento que você escreveu um programa, ele só está pegando 3, então sua média está errada, tá? A sua lógica está errada. Você não está percorrendo o vetor inteiro para poder calcular a média. Mas se você escrever esse programa, que pega 3 elementos de qualquer vetor e faz a média, vai dar correto. Não vai dar erro nem de lógica, nem de sintaxe, né? Não, nem de sintaxe, nem de execução. Seu erro está na lógica, né? Na maneira, no seu processo. Como é que você acha que se calcula a média está errado, né? Certo? É um erro de lógica. E aí, para você poder detectar isso, você, por vezes, você tem que chamar um colega, né? Um colega seu, ou chamar o professor, né? Chamar alguém que sabe, que tem mais experiência na área, tente olhar para o seu programa e detectar onde é que está o erro. E mesmo assim, não é garantia, tá? Só porque tem outra pessoa olhando, não é garantia que ele vai conseguir encontrar o erro que você não está vendo, né? Mas ajuda, né? Às vezes também dizem que é bom você tipo, tem algumas técnicas, né? Tipo assim, você fica um tempo sem olhar para o seu programa, né? Vai tomar um café, assistir um programa, assistir um seriadinho, depois volta, né? Para olhar o programa de novo, para ver se você consegue dar aquela luz, né? Do que você está fazendo de errado. Mas os erros de lógica são os mais graves, né? São os mais difíceis de detectar. É inclusive por causa disso que existe uma técnica de programação chamada de programação XP, né? Extreme Programming, que são 2 programadores sentados no computador fazendo um código, né? Porque aí tem 2 pessoas olhando para o código para ver se tem algum erro, né? Não somente escrever código, mas ver se tem algum erro. Certo? Esse é o tipo de erro mais comum, sintaxe, execução e lógica, né? Para ver isso de forma mais palpável, né? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, um dos erros que vocês podem encontrar quando vocês estiverem fazendo seu programa é variável ou função não encontrado, né? Que é justamente um erro de sintaxe. Você escreveu o nome de uma variável, de uma função que não existe, né? Ou você escreveu o nome dela errado, tá? Aí o que vai acontecer, vou escrever, por exemplo, bola, assumindo que a variável bola existe, e vai aparecer esse erro aqui, ó. Undefined, tá vendo? Linha 1, ele coloca até a linha, né? Que você tá linha 1, coluna 1, né? No caso. Se estivesse na linha 17, ia aparecer linha 17, coluna não sei qual. Coluna é contando aqui, tá? Aqui é uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, tá? Se você estiver vendo lá no código de Octave, é assim que ele conta as colunas. Cada caractere está numa coluna, tá? E verticalmente, as linhas são linhas mesmo, exatamente como o texto em português. Mas colunas é cada caractere, inclusive caracteres em branco, são considerados uma coluna. Então, quando você vê esse tipo aqui de erro de undefined no seu código-fonte, quer dizer que não definido, né? A tradução em português é indefinido, quer dizer que não existe, ele está dizendo que não existe aquela função
ou variável que você está querendo chamar, tá? Mesma coisa, ó, se fosse uma função, a abobrinha, né? Tentei chamar a função abobrinha e diz undefined, linha 1, coluna tal, tá? Quer dizer que não existe aquela função que você está querendo chamar. Você pode até colocar, né? Ser pior ainda, né? Colocar chamar uma função com a variável que não existe, né? Pior ainda, né? Aí o que ele faz, né? Ele avalia primeiro o que está dentro de parênteses, né? Exatamente como aquela ordem de prioridades, né? Ele não dá o erro na abobrinha, né? Mas ele deu o erro na bola, né? Que é a variável que você está querendo usar que não existe, tá? Aí o jeito de você corrigir isso, né? Ou você tem que reescrever o nome dessa função para ficar igual ao que está no seu arquivo M, né? Se essa abobrinha foi uma função que eu criei, tá? Fui eu que criei essa função. E dá dando erro na hora que eu chamo ela, o que, que eu faço? Eu abro o arquivo M, e lá no arquivo M eu dou Ctrl C em cima do nome da função, Ctrl V, tá? A mesma coisa para a variável, tá? A variável você vai criar ou você vai ver, né? Pegar lá o histórico de comandos, né? Do seu Octave, ver onde você criou a variável e chamar ela, né? Tá? Ou então pegar aqui do workspace, né? A variável e chamar ela, né? Vou tentar chamar aqui bola, né? Dá erro. Mas aí eu chamando, né? Bola igual a 2, né? Aí já não vai dar mais erro, né? Na hora que eu chamo, certo? Aí ele só chama a função uma vez que você tenha colocado o nome correto igual, tá? Chamar qualquer variação, é isso que eu estava dizendo, ele já não encontra, tá? B maiúsculo, né? Colocar, né? Certo? Desse jeito, não importa, tá? Você tem undefined, você tem que colocar exatamente o mesmo nome da variável. Esse é um dos erros de sintaxe mais comuns, certo? Então, sempre que você vê essa palavra aqui, undefined, na hora que você estiver escrevendo seu código, quer dizer que você está usando o nome errado, tá? Ah, mas eu criei a variável, professor. Mas então veja qual é o nome que você está usando na variável antes, né? Talvez você está achando... Principalmente se você estiver usando XX, pode ser que estiver usando só X, né? De repente você está usando X maiúsculo e é X minúsculo, você está usando X minúsculo e é X maiúsculo, né? Tome cuidado, tá? E dependendo da fonte que você está usando no seu Octave, eu não sei qual é a fonte, né, que vocês utilizam, mas aqui em Edit Preferences, né, lá no Octave, você pode selecionar qual é a fonte, tá, que você quer colocar no seu Octave, ó, Courrier New, Consolas, Dejavu Sans, né, eu coloco Courrier, tá, eu gosto da Courrier New, mas dependendo da função que você está usando, da fonte que você está usando no seu Octave, a letra maiúscula e a letra minúscula podem ser muito parecidas, tá? E se elas forem parecidas, você pode estar achando que está se referenciando a mesma variável e não está. Tá? Então, tome cuidado. Aqui no caso, ó, o B de Courrier é diferente, né? O B maiúsculo de Courrier é diferente do B minúsculo, claramente, tá? Mas nem toda fonte é assim, tá? Tem fonte que a letra maiúscula e a letra minúscula são bem parecidas. Aí outro erro que tem é você está querendo acessar um índice, né? Você tem uma matriz, um vetor, ou célula, o struct, e você está querendo acessar um índice que não existe, tá? Você usa um índice, né, para acessar uma posição. Por exemplo, aqui eu criei um vetorzinho, né, que vai de 1 a 10, né? E eu quero acessar a posição 11, né? Certo? Esse 11 aqui vai dar esse erro, out of bounds, tá? Sempre que você vê esse erro, out of bounds, quer dizer que está fora do limite, né? Você está querendo acessar um elemento que não existe naquele vetor, não existe naquela matriz, ou não existe naquela célula, tá? Isso aí é um erro de execução, tá? Enquanto que aquele primeiro erro que a gente viu que escrever errado, undefined, é um erro de sintaxe, esse aqui é um erro de execução. Certo? Você está querendo acessar um índice que não existe na sua matriz, no seu dado. E aí, na hora que eu tento acessar ele dá esse erro aqui, out of bound, né? E ainda me diz, ó, que eu estou fora do limite 10, né? Que as dimensões, o vetor é 1 por 10, né? Certo? Ele sempre vai te dizer isso, qual é a dimensão que você está violando e qual era o limite que você estava criando. É importante você notar que você pode adicionar novos valores, tá? Se eu quiser, eu posso fazer isso, ó, x11 igual a 11, ó. Isso aqui não está errado, tá?
porque eu estou adicionando um novo valor no meu vetor, tá? Isso aqui não é problema. E agora, quando eu acessar o x11, não vai dar mais erro, certo? Ok? Aí ele vai retornar a 11ª posição. O problema é você tentar acessar, certo? Eu estou querendo ler, eu não estou querendo gravar, eu estou querendo ler uma posição que não existe, né? Por exemplo, x12 agora, né? Aí ele vai dar o erro. Out of bound, dimensão 11, né? Certo? Então é leitura, né? No caso, ó, que é um erro de leitura, né? Isso é no caso do Octave, tá? No caso do Octave, ele permite você fazer isso. Um erro de leitura, né? Gravar não gera erro, tá? Gravar não gera erro. Tudo bem? É só na hora de leitura, se você estiver acessando um índice que não tem nada lá, nada foi criado, ele vai dar esse erro out of bounds, tá? Mas se você quer dizer o quê? Que você pode estar pensando que você criou um elemento que na verdade não criou, tá? Então tome cuidado isso. Você ter certeza que você criou o elemento que você está querendo acessar, tá? Quando você estiver usando vetores, acessando vetores, né? Certo? E aí eu até mostro aqui, ó, para uma matriz de 4, 5, vai criar uma matriz aleatória de 4 por 5, tá? Se eu querer acessar a posição 6, 2, aí ele vai me dizer, ó, out of bound de 4, né? Que é 4 por 5, ó. Tá vendo? Ele mostra que o 6 é que está errado, né? Na dimensão, no caso de matriz, ó. E aqui era para ser no máximo 4, eu estou usando 6, né? Na dimensão 4 por 5. E do mesmo jeito, se eu fizer 3 por 6, ó, certo? Ele vai mostrar agora, né? Que o erro tá. Vou colocar aqui o 7, né? Só para ficar diferente. Vou usar 6, 6 duas vezes. Tá? Aí ele vai mostrar que agora o erro está na segunda dimensão, que o máximo é 5, né? Na de matriz 4 por 5, tá? Isso aqui, nos dois casos, são erros de leitura, né? Se você quiser, de novo, você pode criar sem problema, tá? Por exemplo, aqui, A1224, tá? Igual a 5, né? Por exemplo. Ele cria sem problema, tá? Não dá erro, ó. Gravar não gera problema. Não gera erro. O Octave permite fazer isso. O MATLAB também, tá? Você pode criar dinamicamente, adicionar dinamicamente mais elementos. E aí ele aumenta ó, automaticamente o tamanho da minha matriz, tá? A matriz que era 4 por 5, né? Agora ficou uma matriz gigantesca aqui de 20, né? Não dá nem para mostrar, ó, né? Se eu dar o 5 no final. Minha matriz ficou o quê? Usar. Ficou a matriz agora 1224, né? Que é justamente o que eu precisei, né? Ele aumentou exatamente o tamanho que eu precisava, né? Para poder armazenar o 5. Aí lá no corner ele colocou, né? O 5, ó. Tá? Então cuidado, né? Que isso aí aumenta também o tamanho, né? Da sua matriz, obviamente, né? Outro, outro erro é aquela história do tipo de dados que eu falei, que é outro tipo de erro de execução, né? Erro de sintaxe mais comum é aquele, né? Você escreveu o nome errado. Acho que não tem outro, não. Sintaxe, enfim, talvez tenha, a gente vê aqui, mas outro erro é você não colocar um tipo de dados que ele não aceita, né? Por exemplo, para índices que eu falei, tem que ser sempre valores inteiros, né? Mesmo que você esteja usando o tipo double, ainda assim tem que ser valores inteiros, né? Você tentar acessar aquela minha matriz anterior com um índice 1,5, né? Que é como se um índice no elemento 1,5, ele vai dar um erro, né? Ele vai me dizer subscripts must be either integers, né? Ou lógicos, né? Que para acessar os índices de uma matriz, eles têm que ser inteiros ou lógicos, né? Lógicos quer dizer aquele verdadeiro ou falso, né? Aquele vetor de verdadeiro ou falso, né? Que eu já falei para vocês. Você tem que usar um dos dois para poder acessar o índice de uma matriz, tá? Não pode usar inteiros, desde que não seja zero, tá? Você não pode também fazer isso aqui não, tá? A zero ele também não aceita, tá? Tem que ser de 1 a 263 menos 1, né? Que é aquele limite do índice 64, né? Mas o índice 60,
índice 64, né? Isso aqui é a versão do índice 64. Certo? Não tem índice zero, tá? Não tem índice zero no Octave, é sempre a partir do número 1. Não é nem índices negativos também, né? São naturais, né? Naturais sem o zero, né? Na verdade, os índices. Então, se você tentar colocar algo que não existe, ele vai reclamar, né? Que os subscripts têm que ser inteiros e ele vai dizer o intervalo, né? Que eles têm que estar, ou lógicos, quer dizer que é verdadeiro ou falso. Em geral, quando você coloca um erro desse tipo, né? De tipo de dados não aceito, a mensagem pode ser qualquer coisa, tá? Mas, independente da mensagem que esteja aqui, que vai aparecer em inglês, você não precisa saber inglês, só tem que se focar nos tipos que aparecem, tá? Esses tipos aqui você precisa aprender. Ou vai aparecer o tipo, que pode ser single, double, char, todos aqueles que a gente já viu, né? O IT 64, né? Só que às vezes, quando você está falando de inteiros, né? Acho que a única exceção é inteiros, quando você está falando de inteiros e de lógicos, em vez de ele colocar um int 64, um int 32, né? Ah, aqui pode ser qualquer inteiro, né? Entre int 64, int 64, int 32, int 16, int 8, né? Int 64, int 8, int 16, int 32. Em vez de dar todos os tipos inteiros, ele só coloca integers, tá? Use um inteiro, né? Ele está colocando tipo uma palavra que representa o grupo, tá? Porque tem vários tipos de dados inteiros, né? Então, para não colocar todos os tipos de dados listados na mensagem de erro, ele só fala em TGs, tá? A mesma coisa para booleanos, né? Às vezes, em vez de ele falar falso ou verdadeiro, ele só coloca lógico, né? Aí isso é meio preguiçoso, né? Mas, enfim, ele aparece com só lógico. E single e double, que são os pontos flutuantes, complexos e tal, ele às vezes só coloca como floating point, tá? Floating point. Você vê isso aqui, tá? Numa mensagem de erro, quer dizer o quê? Que você está tentando usar um tipo inteiro, né? E ele está dizendo, ó, aqui tipo inteiro aqui não é compatível. Use floating point, né? O que aparecer na mensagem de erro é o tipo que você tem que usar, tá? Aí floating point, no caso, é o quê? É double ou single, tá? Double, single. E talvez no futuro, já tem no MATLAB, provavelmente o Octave vai implementar o tal do ref, tá? Double é 64 bits, single é 32 bits e half é 16 bits, tá? Isso aqui, esses três caras são chamados de, o nome do grupo, né, é floating point. Integers, vou até colocar isso depois nos slides, né? Para bom, né, para vocês ficarem tudo dois. Integers, isso aqui pode ser um int 64, né? 32, 16, 8. Eu vou colocar assim, tá? Que pode ter U ou não aqui, pode ser unsigned ou pode ser int, tá? Deixar um pouquinho, para não ter que escrever de novo a mesma coisa, né? Para caber na tela, né? Certo? Float point double single half. Double single ou half. E aqui, int 64 ou int 64, int 32 ou int 32. Int 16 ou um int 16, int 8 ou um int 8. Isso aqui é chamado de integers, tá? Isso aqui é floating point. E logical, né? Logical é o preguiçoso, né? Mas é true ou false, né? Tá? Ainda tem o char, né? Aí eu não sei qual é text, talvez ele coloque text. Acho que é text, tá? Não tenho certeza. Que é char ou string, tá? Char ou string, text. Todos esses caras aqui podem aparecer, tá? Numa mensagem de erro, certo? Qualquer um deles aqui, desses grupos que eu acabei de digitar, eles podem aparecer na mensagem de erro quando o tipo tá errado, tá? Então, se você vê esses caras aqui na mensagem de erro, seja qual for, que aí pode ser as mais variadas, tá?
dependendo do que você está querendo fazer. Ah, o ângulo não pode ser inteiro. Não, o texto não pode ser número, né? Ou coisa de, numeric também é outra, né? Ele tem outra palavra aqui. Numeric pode se referir a floating point ou integers, tá? É mais genérico ainda, tá? Numeric. Você pode ver também esse erro, isso aqui aparecendo na mensagem de erro. Que às vezes pode ser qualquer número, tá? Eu acho que eu tô pegando tudo aqui. Tem o complexo, mas o complexo é um tipo de double, né? Por causa do octavo, então não vai ter problema não. Certo? Então você pode ver qualquer um desses caras aqui aparecer, certo? Se ele aparecer, o que ele está dizendo para você? Ele está dizendo, ó, use esse tipo, tá? É isso que ele está te dizendo. Você vê lá char na mensagem de erro, quer dizer o quê? Que ele está dizendo que você tem que passar um caractere para ele, tá? Ele está querendo um número, está querendo um texto. Você vê char, text, char ou string, quer dizer que ele está querendo algum tipo de texto, você tentou passar um número para ele, tá? Isso pode ser, de repente, o parâmetro errado de uma função, tá? Não necessariamente quer dizer que você pode ter escrito a função errada, mas aí tem 3 parâmetros e um dos tipos do parâmetro está errado, certo? Aí ele vai te dizer, ó, parâmetro tal, né? Ele não diz, o problema é que ele nem sempre dá para dizer claramente, né? Qual parâmetro está com problema, né? Ele vai te dizer texto, aí você vai ter que ver qual o parâmetro que era para ser texto, você está colocando como string, como número, né? Aqui no caso, o que eu fiz? Eu usei aquela função read2dag, né, também para mostrar, ó, certo? Ó, no caso aqui, 1.28.3, que a gente já viu, né, na aula passada, como é que trata isso. Viu? Acho que viu, não viu? Viu, com sobrescrita de função. Certo? Aí ele fala, ó, read must be a floating point class, tá vendo? Ó? Floating point class. No caso aqui, ele até colocou, que é double ou single, né? Tá? Mas você vê essas mensagens, ele está dizendo qual é o tipo que eu tenho que usar aqui como argumento dessa função read2dag, tá? Vê que a mensagem aqui é diferente daqui, ó. Certo? E aí você não precisa estudar inglês, você não precisa decorar inglês, tá? Só precisa ver na mensagem de erro, era assim que eu fazia, tá? No início, há 20 anos atrás. Eu só procurava qual era o tipo, ou mais, né? Master Keys. Você pega só qual é o tipo do dado que aparece na mensagem de erro, tá? O tipo do dado que aparece na mensagem de erro, ele te diz qual é o dado que você tem que usar. Aqui, no caso, ele está esperando inteiros, né, que é para acessar o índice da matriz. E aqui ele está esperando um número de pontos flutuantes para converter de radianos para graus, né? Isso aqui é um erro de execução, né, tipo diferente. Tem também um outro tipo de erro de execução, às vezes, quando você tenta colocar o tipo está correto, tá? Você coloca 2 tipos corretos, só que os tamanhos dos dados estão diferentes, tá? Lá para aquela minha matriz, ó, na posição 2, 3, eu estou querendo colocar a palavra bola, tá? Ele não está reclamando aquela matriz que a gente gerou, você lembra, RandN, que eu aumentei para 12 por 24, né? Certo? Eu estou querendo gravar bola lá. Por que ele não está deixando? Ele nem detectou, ele podia dizer que o tipo está errado, tá? Esse aqui é o tipo de texto que eu estou gravando numa matriz que lá é para ser tudo número, né? Mas ele deu um outro tipo de erro. Que ele deu? Porque bola, né, na verdade, isso aí se lembra que cada caractere é uma posição da matriz, né? Uma matriz de texto. Então, esse aqui é um vetor 1 por 4 que eu estou querendo salvar numa posição 1 por 1, né? 1 por 4 que eu estou querendo salvar na posição 1 por 1. E ele reclama, ó. Você vai ver esse tipo de erro aqui, non-conformant arguments, tá? Aí isso aqui é padrão, tá? Quando você vê esse cara aqui, argumentos não conformantes, quer dizer que o tamanho do dado, certo? A matriz que você deveria colocar ali, a lista, o vetor, né, que você deveria colocar ali, devia ter um tamanho e você está passando outro, tá? Isso também é um erro de execução. Quando você vê isso, ele te diz, ó, certo? Ó, o operador 1 é 1 por 1, quem é o operador 1 é esse cara aqui, e quem é o operador 2, que é 1 por 4, é o cara depois do igual, né, no caso.
que é o bola, tá? Esse aqui tem 4 caracteres e você está querendo associar um, né? Ele dá um erro, tá? Para isso. Porque se lembra que isso aqui é uma matriz e em cada posição tem só um cara, né? Se isso aqui fosse uma célula, não ia dar problema, tá? Mas para matriz, esse aqui gera um erro, tá? Quando você vê esse non-conformity arguments, lembra, certo? Ele vai te mostrar justamente essa mensagem aqui, non-conformity arguments, e vai te dizer quem são os dois tamanhos que você está passando de errado, tá? Quer dizer que você pode estar comparando duas matrizes de tamanho diferente, ele vai dar esse mesmo erro, tá? Non-conformity arguments, né? Porque como é que ele vai comparar se uma matriz é 2 por 2 e a outra é 3 por 3, né? Certo? Acho que dá até para a gente gerar aqui, né? Por exemplo, rand n3 se é igual a magic 5, né? Certo? Tá vendo? Ele já reclamou. Non-conformity arguments. A primeira matriz é 3 por 3, né? E a segunda matriz é 5 por 5, né? Você lembra quando você coloca só um índice, ele não gera, né? A matriz, por default, né, gera uma matriz 2D, né? Certo? Então aqui ele reclama de novo. Era para ser 3 por 3, você está comparando a matriz 3 por 3, 5 por 5, ele não sabe, né? Como fazer isso. Aí é lógico, você pode fazer algum tipo de operação aqui em cima, né? Para fazer com que isso fique conforme, né? Fique compatível. Mas só desse jeito aqui tá errado, né? Você está comparando duas matrizes de tamanho diferente, ele te fala, né? Isso. E aí, como é que ele te fala isso? Colocando, você vai ver esse tipo de erro, tá? Não conforme os argumentos, ele te diz quais são os dois tipos. Então, quem são os dois tamanhos incompatíveis, né? Aí, outro tipo de erro que pode acontecer é você fazer uma chamada. Aqui, um outro erro de sintaxe, né? Também. Pronto, outro erro de sintaxe aqui. Acho que eu até vão ter colocado antes, né? Vamos ver se eu mudar a posição. Porque aqui a gente viu dois erros já de execução, né? Que é usar o índice, o tipo de dados errado. E esse aqui são erros de sintaxe. Vou colocar o nome errado, que é undefined, né? E agora esse aqui também, tá? Esse aqui é outro erro de sintaxe, que você estava escrevendo uma fórmula, mas você não terminou, né? No caso aqui, ó, coloquei A igual a 1 mais 2, mais, né? E eu não terminei, né? Quando você não termina, aí aparece esse erro aqui, ó. Você pode decorar qualquer um desses dois, tá? Ou parse erro, ou sintaxe erro, e agora ele diz claramente que é um erro de sintaxe, né? Você estava escrevendo um comando e você colocou ele escrevendo uma formulação e você não terminou de escrever a formulação, né? Aí vai aparecer claramente que ele é um erro de interpretação ou um erro de sintaxe, certo? Isso daqui dá para corrigir, tá? Se você quiser, às vezes a sua fórmula fica muito grande, né? E você estava querendo apertar um Enter, né? Aqui para ir para a linha de baixo, tá? Aqui, deixa eu colocar aqui no octavo, né? Tá querendo fazer x é igual a 1 mais 2 mais 3, né? Mais, aí você apertou Enter para ir para a linha de baixo, né? Certo? Aí ele não vai para a linha de baixo, ele vai te dizer o erro, né? Como é que eu faço para ir para a linha de baixo, professor, se eu quiser? Eu não mostrei isso, tá? Isso aqui é coisa nova. Você pode colocar, ó, 3 pontinhos, tá? Colocando 3 pontinhos, ele não gera erro. Aí você pode continuar a fórmula, tá? 5 mais 6 mais 7 mais 3 pontinhos, tá? Não precisa ser tudo o mesmo operador, não, tá? Vai ser 8 vezes 9 dividido por 3, sei lá, elevado a 7, vezes 3 pontinhos, 10, tá? E aí ele faz o cálculo para mim, tá? Se você quiser fazer, ó, essa quebra de linha, você coloca esses 3 pontinhos, tá? Senão ele vai dar esse erro aqui, ó, sintaxe erro ou parse erro, tá? Quando você estiver fazendo cálculo. Não sei se pode colocar espaço antes de dar os 3 pontinhos, deixa eu testar. Pode fazer assim logo, ele deixa, não precisa ser exatamente no operador, não. 4 mais 5 mais menos 9 dividido 3 pontinhos, 10. Vai dar certo. Então pode colocar espaço, tá? Então é só colocar, escreva 3 pontinhos antes de dar o Enter, tá? Que aí você pode fazer, se a fórmula que você está escrevendo, né, for muito grande, tá? Você faça esses 3 pontinhos, que aí você pode continuar escrever em várias linhas, né, a mesma fórmula, tá? Sem problema. Senão vai dar esse erro aqui, né, de parse erro, quer dizer que você começou a escrever uma fórmula e não terminou, tá?
A mesma coisa também para for, né? Certo? Se eu colocar for i igual, eu esqueci, tem alguma coisa aqui no meu for que está faltando, né? Vai dar de novo, parse erro, sintaxe erro, né? Que ele está esperando alguma coisa que você não escreveu, certo? Quando aparecer sintaxe erro ou parse erro, quer dizer então o quê? Que o seu programa, o Octave, está esperando que você escreva alguma coisa que você não escreveu ainda, tá? Aí você sabe que está incompleto. Você não quer dizer que o que você fez até agora está errado, quer dizer que está incompleto. Ele está esperando mais informação e você não colocou, certo? Aí o jeito de corrigir esse é você completar, né? O comando, né? O jeito, no caso aqui do primeiro caso, é escrever o nome certo, né? Ou criar a variável ou função. Aqui é você colocar o índice adequado, ou então criar um elemento naquele índice, gravar, né? Aqui é usar o tipo de dado aceito. E aqui é você completar o comando. Sobre a escrita de... Agora um erro de lógica, né? Agora a gente já viu dois erros de execução, dois erros de sintaxe. Eu vou agrupar os dois, tá? Para ficar um próximo do outro. Isso aqui é um erro de sintaxe, isso aqui é um erro de sintaxe, isso aqui são dois erros de execução. E agora a gente vai ver dois erros de lógica, tá? Um dos erros de lógica que pode acontecer é a sobrescrita de valores, tá? Isso é bastante comum, tá? Eu estou querendo calcular uma sequência de Fibonacci, tá? E aí eu coloquei os dois primeiros elementos de Fibonacci, que é 0, 1, e eu começo a partir do 3, né? Ó, do 3 até o 20, eu vou pegar os 20 elementos de Fibonacci. O que que eu faço? Eu coloco Fiboend igual a Fiboend mais end menos 1, né? Ele vai pegar o cara que está no final, vai ser igual ao cara que está no final, mais o cara que está anterior, certo? Para quem não sabe a sequência de Fibonacci, né? É assim, 0, 1, você soma 0 mais 1 dá 1, aí agora soma 1 mais 1 dá 2, aí 1 mais 2 dá 3, né? Aí 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8, e assim continua, tá? Isso é a sequência de Fibonacci, né? E ela cresce rapidamente, tá? Eu acho que cresce mais rápido que a exponencial, inclusive. ela cresce estupidamente rápido, tá? A sequência de Fibonacci. Ela é ótima para fazer testes em computador, tá? É por isso que ela é implementada direto. Porque ela estoura o limite do computador rapidinho. Até mais rápido que a exponencial. O exponencial. Mas, enfim. O que eu estou fazendo? Então, pegando o cara do último, né, e colocando o último mais o anterior, né? A fórmula aqui está aparentemente correta, tá? Só que aí, quando eu executo, o que acontece? Ó? Ele só me retorna 0 e 1. Por quê? O que aconteceu aqui? Isso aqui é um erro de lógica, tá? Porque eu estou acessando um índice errado da minha matriz nessa posição, né? Eu estou gravando numa posição errada, e aí, como eu estou gravando numa posição errada, eu estou sempre sobrescrevendo o mesmo resultado, né? Eu estou fazendo 0, eu estou começando correto, né? Calculando 0 mais 1, só que aí o 1, em vez de eu estar salvando uma nova posição, eu estou salvando em cima da última posição, né? Estou sempre salvando em cima da última posição. Então, ele faz de 3 a 20, faz 17 vezes. O que ele faz de 17 vezes? Ele faz, 17, 18 vezes, né? Na verdade, o que ele faz 18 vezes? É só 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 1. Ele faz isso 18 vezes e acaba que tá com o mesmo, termina com vetor igual. Isso é um erro de lógica, tá? Aqui tá claro, né, para mim, talvez esteja para muitos de vocês, mas nem sempre isso aqui é claro. Muitas pessoas vão ficar olhando para mim, por que eu fiz errado, né? A forma tá correta, não tá dando erro nenhum, tá vendo? Isso é um erro de lógica. Não dá erro nenhum, não deu erro, não deu warning, não deu erro, não deu warning, mas está dando o resultado errado. Eu queria a lista de Fibonacci de 0 a 20, né, dos 20 primeiros elementos da sequência de Fibonacci. Cadê? E aí, no caso, né, você teria que ver, isso aqui é um erro de quando tiver nesse caso, né, nessa situação, que você espera uma lista ou uma matriz de um determinado tamanho e o valor retornado é menor do que você está esperando, certo? O que aconteceu? Você quer dizer que você está sobrescrevendo valores, tá? Em algum momento do seu código, você está sobrescrevendo valores. Isso aí é um erro de lógica que é fácil de detectar, né, por causa disso.
fácil entre aspas, né? É fácil detectar entre aspas, porque você sabe que você esperava uma lista ou uma matriz de determinado tamanho e veio uma lista ou uma matriz menor. É lógico que pode acontecer também, de repente você está... Em geral, tá? Ele é fácil, nem sempre ele é fácil, porque às vezes pode ser que você esperava o tamanho 1, de repente o resultado que você esperava era de tamanho 2, né? Era uma lista de 1 por 2, e veio exatamente uma lista de 1 por 2, mas veio o resultado errado. Veio o resultado errado porque você está sobrescrevendo valores, tá? Então você tem que... Então a primeira suspeita que você tem que ter quando está vindo um resultado errado em algum cálculo, né? É que em algum momento do seu código, se você implementou, posso assumir, você implementou, pegou a fórmula na Wikipedia, seja lá onde for, de um livro, implementou e está dando errado. Só que aí quando você faz o cálculo, mas na hora de fazer o cálculo está vindo a resposta errada, pode ser, né, um dos motivos que pode estar acontecendo isso é que você está sobrescrevendo valores em alguma posição do seu código, tá? Não é o único, mas esse aqui é um dos casos mais, um dos erros de lógica mais comuns, tá? Que acontece, principalmente para vocês que estão começando. Nesse caso aqui, o que eu deveria fazer, ó? Isso aqui é a posição 1 do meu vetor, isso aqui é a posição 2, né? Tudo que eu tenho que fazer é usar o índice correto, ó. Em vez de usar a última posição da matriz, usar o próprio i, né, ó, tá? Colocar i, fibo-i, ele já vai adicionar na terceira posição aqui, né, que é 1, 2, na terceira posição, ele vai adicionar o fiboend mais o fiboend menos 1, que é o último elemento do vetor e o penúltimo, né? Sempre fazendo isso, né? End sempre retorna a última posição do vetor, tá? E end menos 1 a posição anterior. Então, fazendo isso daqui, só essa correção, tá? Que eu fiz, coloquei o i aqui, ó. Certo? Vocês olharam os dois códigos. Antes aqui era o end. E agora, tudo que eu fiz no código, esse código atual é colocar um i, tá? E aí ele gera para mim os 20 primeiros elementos da sequência de Fibonacci, tá? Corretamente, tá? 0, 1, 2, 3, 5, 8, blá, 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 até a posição 20, né? Tudo bem? Não existe só uma solução, tá? Assim como nos outros casos de erro de execução, de sintaxe e de execução, existe mais de uma solução também. Outra solução a fazer isso era você colocar, ao invés de colocar o i ali, colocar end mais 1, tá? Eu já mostrei para vocês, né? Você colocar end mais 1, você lembra? Para reforçar, né? Você pega a última posição mais 1. Então, estou sempre adicionando na posição vizinha a última posição, no próximo, né? Certo? E aqui no início aqui vai ser 2, aí 2 mais 1 vai dar 3, tá? Aí o 3 vai ser a posição... O 3 vai ser a posição 2 mais a posição 1, aí depois o 4, né? Vai ser a posição 3 mais a posição 2, né? O 5 vai ser a posição 4 com a posição 3 e assim sucessivamente, tá? Você pode adicionando também aqui o mais 1 lá naquele código inicial também dá certo, tá? Outra maneira de corrigir o código. E ele vai me retornar a sequência de Fibonacci. Tá vendo por que é difícil? De lógica, você teria que saber ou fazer isso aqui ou fazer aquilo, né? É simples, né? A correção, ó, é bem simples a correção. É só colocar o mais 1 do lado do código ou então colocar o i. Só que o problema é você, né, ter essa visão do que você está fazendo de errado, né? Porque não vai retornar nenhum erro para você, nem de warning, nem lógico. Tá? Executou normal o programa, né? Eu só sei que está errado, eu só soube que estava errado, porque primeiro fui eu que fiz esse código, e eu já fiz para dar erro, né, de propósito. E por causa disso também ficou fácil de corrigir, né? Mas também porque o tamanho é diferente, né? Se eu estivesse fazendo isso, eu que estivesse escrevendo, né? Sem ser proposital. Aqui eu saberia que está errado, porque eu sabia que eu estava querendo gerar sequência de 20 números de Fibonacci e estava vindo só 2, né? Se estava vindo só 2, alguma coisa eu fiz errado, né? No caso aqui foi sobre a escrita de valores. Quando acontece isso, tá? De tamanhos errados, né? Você está esperando um tamanho e veio outro tamanho, é porque você sobrescreveu valores, tá? Pode ter certeza, assim, 99% das chances os casos é que você está sobrescrevendo alguma coisa, tá? Se você tiver nesse caso, que eu crio um vetor de 3 posições, está vindo uma, está vindo duas, é porque você está sobrescrevendo em algum lugar, tá? É quase certo, tá? Pode ser outra coisa? Pode, tá? Pode ser outro problema, mas
É a primeira coisa que eu verificaria. Tem grande chance de ser. Outro erro de lógica também que é bastante comum é aquele que eu falei para vocês, acho que no início do semestre, que é o tal do overflow e underflow, né? Todos esses tipos lógicos, todos esses tipos que a gente viu aqui, eu escrevi aqui de novo para vocês, eles têm um limite, né? Eles não armazenam qualquer número, qualquer quantidade de números. Eles têm um limite máximo, um limite superior e um limite inferior de dados, tá? Que eles armazenam, com exceção do tipo simbólico, né? Que eu já falei que simbólico ele é tipo um texto que é adicionado uma semântica, aí você pode adicionar, né, fazer cálculo da precisão que você quiser. Mas, por exemplo, né, para a gente poder fazer isso, mostrar isso na prática para vocês, ó. Int máximo é uma variável que existe no octavo que retorna quem é o maior inteiro, tá? Que é esse número aqui, que é o 2 elevado a 31 menos 1, tá? Se eu não me engano, é exatamente isso. Então 2 elevado a 31 menos 1, né? Porque tem os negativos e os positivos, né? Certo? Não. 2 elevado a 31 menos 1, 247, 483, 647, tá? Então esse aqui é o maior inteiro possível, né? Se eu colocar Rus X, né? Ele já coloca para mim, tá? Com o tipo int32, tá? Certo? De 4 bytes, né? 1 por 1. E aí agora eu crio um outro int32, 123, tá? E armazeno em y. Agora, olha a operação que eu estou querendo fazer, ó. Matematicamente ou algebricamente, né, não tem nenhum erro nessa função, tá? Nem em termos de programação. X igual a x mais y menos y, né? Teoricamente era para retornar quem? X, né? Certo? Ele vai pegar x, vai somar mais y e menos y. Mas não é isso que acontece, tá? Devido àquela ordem de execução de funções, né? Opa, esqueci de declarar aqui, né? Tem que executar, né? Porque senão ele vai. Pronto. Certo? Executei, né? Só que o valor ó, deu diferente, ó. Tá vendo? O problema isso aqui é porque ocorreu o quê? Veja lá qual é o número, né? Só para vocês terem do lado, ó. 247, 483, 524. Esse aqui que era o número que tinha antes, ó. Eu não mexi, né? Eu não mexi no prompt. Então aqui, ó. Era para ter dado o mesmo, era para ter continuado o mesmo número, né? Porque eu somei y e subtraí y, né? Ó. Mas não, deu um número diferente. Por que deu um número diferente? Porque ele tentou somar 123 ao x, que é quem? O x é o maior inteiro possível, né? Ó, é o int máximo. E como é o maior inteiro possível, ele não conseguiu somar. No caso do Octave, e depende da linguagem, tá? Ele manteve o mesmo número de antes, né? Se eu tentar pegar esse número no Octave, o x máximo, e somar com o valor, ele vai. Isso daqui vai continuar sendo igual a x, tá? Pegar o número máximo e somar qualquer valor, vai continuar dando igual a x. E aí, quando eu pego x menos y, aí deu esse valor, tá? Que aí, se eu pegar, ó, esse valor aqui, menos 123, né? Que foi o que eu calculei, que eu fiz lá, certo? Aí eu obtenho o valor que a gente está vendo aqui do lado, ó. Ok? Por que aconteceu isso? Ou seja, é como se esse mais y aqui não existisse na fórmula, tá? É como se mais y aí não existisse. Porque aconteceu um overflow, tá? Você estourou o limite superior do dado inteiro int32, tá? Como a gente estourou o limite superior do dado inteiro, 32, aí aconteceu esse problema. Essa fórmula aqui era para não ter. Isso aqui na prática vocês nunca vão falar. Na prática, não. Enfim, isso aqui é um exemplo didático, né? Mas overflow pode acontecer, tá? No seu código-fonte. Você escrever mais y menos y, isso você nunca vai escrever no código, né? Se você está escrevendo mais y menos y, é melhor você nem escrever nada, né? Mas no seu código-fonte, independente se você está fazendo isso aqui, você pode acontecer overflow. Você pode ter um x, ou um y, ou um z, alguma variável que chegue no limite superior ou inferior do dado, né? E aí vai retornar um resultado errado, tá?
E aí, na hora que está dando um resultado numérico que você esperava e está dando diferente, né? Aí qual pode ser sobre a escrita de função, mas também pode ser outro caso bastante comum de estar acontecendo, né, naqueles 10%, né, que eu falei, ou 1%, né, pode acontecer de vez em quando, é justamente isso, tá? Você estourou o limite inferior ou superior de algum dado, tá? E aí isso pode acontecer quando você está com Fibonacci, dá para acontecer isso, tá? Pode acontecer isso com fatorial, que é outra função também que cresce rápido, certo? Você estourou um tipo, aí você vê que ele calcula corretamente, certo? Tome cuidado com isso também, tá? Você está calculando fatorial, ou está calculando alguma série infinita, né? Que alguns de vocês podem escolher série infinita, algum tipo de série infinita. Ele calcula o resultado correto até determinado número. Depois daquele número, depois de uma determinada posição da sua série infinita, ele começa a calcular os números tudo errado. E por que ele está calculando esses números tudo errado depois de uma determinada posição? Porque está ocorrendo overflow ou está ocorrendo underflow, tá? Quer dizer que você ultrapassou o limite superior e inferior, tá? Tome cuidado, que senão é um erro fácil de detectar também, tá? Depende do que você tem que ter noção do que está acontecendo no seu programa, né? Que operações que eu estou fazendo. O mais comum é quando você está fazendo um for, tá? Está contando um estudo de repetição e você está somando números, né? Não somando números, multiplicando números, está fazendo alguma operação de acumulação em cima dos números, tá? Você pode chegar num overflow ou no overflow ou underflow, certo? Se você está fazendo alguma operação de acumulação em cima dos números, você tem que se preocupar com isso, tá? Uma das maneiras de você tratar isso, né? Tem várias maneiras, né? Mas uma delas é usar o tipo simbólico, tá? Se você usasse tipo simbólico, isso aqui não daria problema, né? Obviamente. Porque ele somaria o y, subtraria o y e não daria problema. O problema é que ele pode, né? O tipo simbólico demora mais, né? Mas você poderia, sem problema, tá? Aqui sim x, mais sim y, menos sim y, né? Acho que tem que colocar aqui antes, né? X é igual a int max, algo assim. E ele vai calcular corretamente, tá? Demora um pouquinho, né? É tipo simbólico. Certo? Mas aí já não deu o mesmo erro de antes, né? Ó, tá vendo? Ele calculou corretamente, né? Não deu o mesmo erro, né? A mesma operação, mas tá como eu estou usando simbólico, ele fez o cálculo correto, tá? Porque não tem limite, né? Não existe limite inferior nem limite inferior para os tipos simbólicos, tá? O único problema é que ele demora um pouquinho, tá? Para calcular. Aí tudo bem, eu já te dei dois exemplos de erros simbólicos, dois tipos de erros de execução, dois erros de sintaxe, dois erros lógicos, né? Beleza. Mas, professor, isso aí, existem outros erros, né? Existe. E aí, como é que eu detecto esses erros? Erros de lógica, como eu falei, para você detectar eles, vocês vão ter que ou recorrer a mim, ou algum colega, ou então alguém na internet, né? Para ajudar vocês a detectar onde é que você está errando. Mas erros de sintaxe e de execução, existe uma estrutura para isso, tá? Essa estrutura é chamada de try-catch. O try-catch ele serve justamente para detectar esses erros de lógica, ou de lógica não, de sintaxe e de execução, tá? Se eu coloco, como é que você coloca ela? Você cria uma estrutura tipo try, né? Try quer dizer tentar, em inglês, tá? Tente, né? Isso que você está dizendo, tente, né? Executar qualquer coisa que aqui esteja. Eu coloquei só uma linha, né? Mas podia ser qualquer quantidade de linhas, tá? Coloca todo o seu bloco de execução aqui dentro, entre o try e o catch. Entre try e catch, você coloca tudo que você quiser testar, tá? Catch quer dizer pegar, tá? Pegar. Quer dizer que ele vai pegar ou capturar, né? Melhor. Capturar, certo? Ele tenta executar isso. Se acontecer qualquer erro nesse bloco de execução, que pode ser um bloco gigantesco, tá? Você dá um catch e aí você pode me exibir uma mensagem de erro, né?
Certo? Nesse caso aqui, eu estou exibindo função não existe, né? Mas se você quiser, você pode exibir exatamente quem é a função de erro, tá? Colocar um catch que aí o erro vai ficar nessa variável. A gente deixa assim primeiro, né? Eu acho que eu mostro ali para frente. Quer dizer que aconteceu algum erro naquele bloco, e aí você pode exibir uma mensagem. Ocorreu erro, deu besteira, né? Certo? Se você tentou executar, colocou qualquer coisa aqui para executar, entrar o catch, né? E exibiu essa mensagem aqui, né? É porque aqui eu até sabia qual era o erro que ia dar, né? Mas quando você não sabe, né, qual erro que você dá, você pode colocar só aqui uma mensagem de erro, só para você saber que aconteceu um erro, né? Eu poderia colocar só assim, erro, né? Tá? Que aí vai dar o quê? Ó? Que acontece dentro daquele bloco, seja qualquer coisa que esteja aqui escrito no meio, tá? Pode ser uma opção de coisa, ele vai dizer que aconteceu um erro, né? Que você sabe, opa, naquela região de bloco tá dando erro. E você pode fazer isso sucessivamente, tá? Eu sei que às vezes, né, na hora que aparece o erro, né, que a gente já viu, ele diz qual é a linha, né, que deu erro, como a gente viu aqui na anterior, mas nem sempre ele dá a linha, né, tá vendo, ó? Em alguns momentos ele coloca qual é a linha, né, a linha e a coluna que deu erro, né, certo? Mas nem sempre ele dá, né, ó, certo? Dando cuidado porque tem vezes que ele não diz qual é a linha, né, que deu erro, tá? Erro de sintaxe, geralmente ele diz qual é a linha que está com erro, mas não é obrigado, tá? E é justamente por causa disso que tem o try catch, tá? Porque o seu programa pode ser grande. Até agora, todos os exemplos que eu mostrei foi só exemplos didáticos, pequenos, né? Mas você está executando um programa, né? Pode dar problema em vários campos. Como é que eu vou saber, professor, qual é o problema, qual é a linha, né? Qual é a linha ou coluna que está dando erro, se ele não diz qual é a linha ou coluna que está dando erro? Usando justamente a sua try catch, tá? Você coloca assim, você pode colocar uma quantidade imensa de código aqui dentro, tá? Mas eu recomendo, a minha recomendação é que você não use try-catch dessa maneira. Você use try-catch linha a linha, tá? Ó, primeiro try-catch só em cima da primeira linha. Deu erro? Não, né? E você pode até colocar aqui, coloque um erro diferente, inclusive, tá? Do que está retornando. Porque o que vai acontecer? Se aquela linha que você colocou tem um erro que você está acontecendo, o que vai acontecer? Vai acontecer que você, em vez de retornar a mensagem de erro qualquer que estava dando ente, vai retornar essa mensagem de erro que você escreveu. Aí você sepa, opa, é nessa linha que está dando erro. Entendeu? Em vez de retornar a mensagem, quando você acertar a mensagem de erro, vai retornar, em vez de retornar a mensagem de erro que estava dando, seja ela qual for, vai retornar a sua mensagem de erro. Encontrei a linha, né? Deu erro nessa linha, né? Algo assim. E quando você estiver na mensagem errada, né? Se você estiver na linha errada, o que vai acontecer? Vai retornar duas mensagens de erro. A mensagem de erro do programa e a sua mensagem de erro. Quando retornar as duas mensagens, quer dizer que você ainda não equalizou ainda qual é a fonte do erro, tá? É assim que se usa o try-catch. Você está tentando localizar a fonte do erro. É lógico, você pode tentar, deixa eu tentar sei lá, meu programa tem 1000 linhas, né? Você pode tentar fazer uma busca binária, né, no seu programa, e recomendo também fazer isso, tá? Divide primeiro, faz um blocão de 500 linhas, né? Vê se o erro está ali. Depois faz outro blocão de 500 linhas e vê qual das duas metades é que está com o erro, né, do seu código. Aí depois encontrei, tá nesse bloco de 500, aí divide para 250, né? E assim você chega mais rápido, né? Em qual linha do seu erro tem código, né? Bem que nenhum de vocês vai escrever 1000 linhas de código, não, né? Imagine que seja só 10, 20. Né? Algum de vocês mais animado vai escrever 100 linhas de código. Né? Muito raramente. Mas é rapidinho, né? De você chegar no log de 2 de 100, dá o quê? Sei lá. Tem log de 2 aqui, não sei. Formar. Forte, log de 2. Log de 2 de 100 dá quanto? Ó, já tem 6 iterações, 6, 7 iterações, você chega no resultado, né? De try-catch, fazer essa divisão, né? Metade das linhas, né? Ver onde é que está o erro, metade de novo, metade de novo, metade de novo, 6, 7 tentativas com try-catch, você chega na posição. Isso com código de no máximo 100 linhas, né? Mas no código de 1000 linhas, né? Também não é muito não, tá?
viu? 9, 10 iterações você chega lá, né? Encontra qual é a posição que está o erro, tá? Certo? Então você vai fazendo esse try catch, né? Bloco a bloco, vai reduzindo, reduzindo, até chegar exatamente na linha que está com o seu erro, né? Que aí você sabe, opa, tá nessa linha aqui o erro, né? E aí você sabe exatamente o que está acontecendo. Pode ser, né, que a descrição do erro te diga o que está acontecendo, né? Te dê uma dica, né? Em que posição do código que está o erro. Mas nem sempre, tá? Nem sempre, porque, por exemplo, aquele negócio do índice errado, né? Pode ser que você esteja acessando a matriz em várias partes do código, né? Aí, o que adiantou, né? Tá em alguma parte do código, né? E você está acessando a matriz, está acessando o índice errado, né? Mas aí qual parte do código, né? Se você estiver acessando várias vezes, aí você usa o try catch, né? Para ter certeza de qual parte do código está dando erro. Ok? E aqui tem um exemplo, ó. Você pode usar, se você quiser, você pode até usar como recurso do seu programa, né? Embora não seja, não seja para isso que o try catch existe, né? Você pode usar como recurso. Ah, tem o end, né? No final do try, tem try, né? O que você está tentando? Catch é caso aconteça algum erro, né? O que você vai fazer? E aí end termina a estrutura try catch, tá? Isso é a estrutura try catch. Try, tente executar qualquer coisa que esteja aqui dentro. Caso dê algum erro, o que você vai fazer? E aí termina end, né? Isso tem em todas as linguagens de programação, tem, tá? Ou quase todas, né? O Java tem, o Python tem, né? C++ tem, né? Certo? Não sei se o C tem, tô na dúvida. Mas a maioria das linguagens tem. Acho que JavaScript também tem, certo? E aqui eu estou usando como um recurso de programação, né? Embora não seja muito comum as pessoas fazerem isso, né? Porque o comando nChooseK, né? Ele é um programa que faz retorna a combinação 3 a 3 de uma lista, né? Se eu quero pegar de 5 elementos, fazer a combinação 3 a 3 de sortear de 3 a 3 5 elementos, né? De 5 elementos. Você tem esse comando aqui, que é o nChooseK, né? Choose quer dizer escolher, né? Certo? De N elementos, escolha K. É isso que a gente está falando, né? Tá? Ou seja, sei lá, de 3 elementos, escolha 2, né? Certo? Aí deu 3, né? Porque 3, escolher um, talvez, né? Vai dar a mesma coisa, né? Ou então de 4 elementos, escolha 2, para ficar um pouquinho para vocês. Certo? Que aí é aquela formulazinha que vocês já devem saber, né? Que é 4 fatorial vezes 3 fatorial, né? Aí 2 fatorial corta fora, dividido por 2 fatorial, né? E aí dá 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6, né? Que é aquela forma de combinação, né? Quer dizer que de 4 eu estou escolhendo 2 sem me importar com a ordem, né? Basicamente é isso. De 4 elementos disponíveis, eu estou escolhendo 2 sem me importar com a ordem que eu escolho eles, né? Isso é de combinatória, né? Para quem escolheu combinatória, existe essa forma, essa funçãozinha que é bem útil, nChooseK. Só que se eu tentar colocar um número maior, né? O que acontece se eu tentar colocar um número maior, professor? Obviamente vai dar erro, né? Porque o seu K é maior do que seu N, né? Como é que você está querendo pegar 5 elementos de 4? Até tem, né? Se você fizer com reposição, tá? Eu não sei se tem implementado no Octave, né? Se você escolher elementos com reposição. Estou na dúvida se tem. Eu vou dar uma olhada, tá? Mas eu não me lembro se tem para escolher como reposição. Mas o nChooseK não. O nChooseK acho que não faz isso. Mas você pode até dar uma olhada no help. Mas muito provavelmente não faz, tanto que ele retorna um erro, né? Ele diz que o N tem que ser um negativo, um inteiro não negativo, maior do que K, né? Quer dizer que o primeiro elemento, 4, tem que ser um inteiro não negativo maior do que o 5, né? Dá o erro, né? E assume que você sabe, né? Que o primeiro é o N e o segundo é o K, né? Por causa da função, né? Mas nem isso a gente diz. Então é um erro assim bem genérico, né? Mas aí eu posso fazer, né, uma função que aí quando acontecer esse erro, né, de que o B seja maior que o A, o que ele faz? Ele faz um inverso, talvez, né? Faz de B para 5, né? Porque justamente eu não sei a ordem, né? Eu não sei se é N de K ou é K de N, né?
Para mim não faz, eu só quero que calcule, né, a combinação, eu não estou muito preocupado se tá, qual é a ordem dos parâmetros da função, né? Então eu posso fazer um n choose k, que aí quando der o erro, quer dizer que o b for maior do que a, ele faz o inverso, tá? Ele faz b de a. Ou seja, nesse caso aqui, em vez de escolher 5 elementos de 4, obviamente, né, eu sei o que eu estou fazendo, não era isso que eu queria. O que eu queria era escolher 4 elementos de 5, né? Então ele faz o cálculo de 4 de 5. Como se esse cara aqui fosse o K e esse cara fosse o N, né? Ou seja, só inverto o resultado, né? E aí, obviamente, dá certo, né? Tá? E aí agora eu posso fazer, né? 5 de 3, 3 de 5, né? Ó, dá o mesmo resultado, né? Certo? Eu estou usando como um recurso de programação. Não é muito comum, tá? As pessoas fazerem isso, mas você pode fazer, né? E aí tanto faz, né? Agora, ó, eu estou renomeando a função nChooseK, né? Do Octave, para que dessa maneira não precise me preocupar se o n ou o k vem primeiro, né? Desde que eu coloque dois números quaisquer, né, inteiros, ele sabe, né? Se o segundo parâmetro for menor que o primeiro, então quer dizer que eu estou escolhendo 3 de 5. Agora, se o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro for maior que o primeiro, então quer dizer que, na verdade, o primeiro é quem eu estou escolhendo, o primeiro é o k e o segundo que é o n, né? E aí eu estou escolhendo 3 de 5 também, né? Tanto faz, retorna o mesmo valor, né? As duas equações. É lógico, se você quiser, você também pode retornar. Você pode fazer retornar um erro, tá? Se você quiser, mas no caso não tem sentido, porque a própria função já retorna erro, né? Agora deixa eu mostrar um recurso mais útil, né? De usar o try catch, certo? Uma função mais útil para vocês. Que vocês podem até copiar depois e adotar para vocês, né? De presente aqui para vocês. É a tenta executar, tá? A função tenta executar é uma função que recebe como parâmetro, né? Ó, uma função qualquer anônima, tá? E os parâmetros da função, certo? Eu estou passando, tente executar uma função que recebe uma função anônima ou simbólica, tá? Que você quiser, qualquer uma que você quiser, e os parâmetros dela como segundo argumento, tá? Aí aqui dentro dela, o que, que ela tem? Ela tem duas variáveis, ó. Tentativas, quantas vezes eu vou tentar, e os segundos de espera entre as tentativas, né? Então, no caso aqui, quer dizer que eu vou tentar executar aquela função aqui, né, 5 vezes, colocando um tempo de espera de 2 segundos entre as tentativas, né? Quer dizer o quê? Que eu vou tentar executar a função. Não deu certo, erro, espero 2 segundos, tento de novo. Não deu certo? Espero 2 segundos, tento de novo. Faço isso 5 vezes, tá? Para que isso é bom, professor? Isso aí é bom quando você está querendo, principalmente para acessar site de internet, né? Certo? Pode acontecer, às vezes, você está querendo acessar algum recurso online que não está disponível em determinada hora do dia, né? Ou então tem muita gente querendo acessar. Essa função aqui tenta executar, lógico que você pode aumentar, tá? O tempo de espera e pode aumentar as tentativas também, né? Pode aumentar o tempo de espera para 3 horas, se você quiser, né? Rapaz, 5 tentativas, 3 horas espaçadas, né? Mas não precisa ser tanto assim, tá? Você faz tentativas sucessivas, dando um tempo de espera, tá? Por que tem esse tempo de espera? Porque, e é já outra dica aqui para vocês, se você usa para acessar um recurso de site online, né, usando aquele URL read, ou então web read, né, seja um web service, seja o que for que você está querendo acessar, se você colocar o for desse jeito que eu estou colocando direto para fazer 5 tentativas uma atrás da outra, provavelmente o site vai te bloquear como spanner, tá? Porque isso aí é chamado de ataque de denial of service, tá? Quando você faz vários pedidos, requisitos sucessivos, né? E com frequência alta, ele vai te bloquear, tá? O site, aí você nunca mais vai conseguir. Ou então vai esperar. Às vezes ele te bloqueia por um dia, às vezes uma semana, tá? Para ele não te bloquear, você tem que colocar que o tempo de espera seja mais ou menos o mesmo tempo que um ser humano demoraria para poder clicar para acessar o site de novo, certo? E esse tempo é o quê? Uns 2, 3 segundos, tá? Você colocando esse é o tempo que o ser humano normal demora para tentar acessar o site de novo, tá? E aí ele tentou acessar o site, não conseguiu, aí ele deu reload no browser dele, né? Aí eles não te bloqueiam, tá? Se você fizer isso, coloca uns 2 segundos, 3 segundos. Aí você colocar um tempo muito curto, né?
a velocidade do seu computador para fazer requisições, aí ele vai dizer, não, nenhum ser humano consegue ser tão rápido quanto o computador, ele vai te bloquear na hora, tá? Isso aí pode ser, ele vai te detectar que você está tentando fazer uma invasão, ou então está tentando fazer um denial of service, que é um ataque, né? Ele vai te bloquear, então tem que ter esse tempo, tá? E aí o que eu faço, ó? Eu faço um for de 1 até o número de tentativas, né? Que ele vai repetir 5 vezes, eu tenho que saber qual é o número de tentativas, né? Tem um end. E dentro do for eu coloco o quê? Um try catch, né? Certo? E é o que eu estou fazendo, ó. Try, saída é igual a função parâmetros, né? Ó. Os parâmetros são passados para a minha função, seja ela quem for, tem que ser uma função anônima ou simbólica, lembrando. E aí ele vai exibir o quê? Se deu certo, se isso aqui deu certo, não deu nenhum erro na execução da minha função, eu consegui chamar a função lá no servidor, na Amazon, no YouTube, consegui acessar o site, consegui fazer, seja lá o que eu estou querendo fazer online, retornei a saída, ele vai executar isso aqui. Vai executar o próximo comando, que é função executada com sucesso. E aí vai chamar break, tá? Break, isso aqui é um comando especial, tá? Que só pode ser executado dentro de estruturas de repetição, que é equivalente ao freio, tá? Isso aqui, break, quer dizer freio. Hit the brakes, né? Você deve ter visto em algum filme americano. O cara falando hit the brakes, né? Tá no carro em alta repetição, ele tá falando freia aí, freia, né? É assim que eles falam, tá? Brakes quer dizer freios, aperte os freios, né? Acerte os freios, né? E você está freando, você está interrompendo o for, tá? Quer dizer que se a função deu correto, não precisa ser repetido de novo, né? Já fez o que eu estava querendo fazer no site online, para. Né? Encerrou. Não precisa mais repetir de novo. Já peguei o dado que eu estava querendo fazer, já executei o web service, já fiz seja lá o que eu estava querendo. Já dei download, né? Já fiz o upload, já executei o web service, seriam as 3 operações, né, mais comuns. Já fiz o upload, já fiz download, eu já terminei de fazer o web service, né? E aí você pode só dar um break e acabou, né? A partir daqui ele já sai, tá? Sai e acabou o seu programa. Tenta executar. Se não, se der um erro aqui, o que vai acontecer? Se der um erro nessa linha, ele não vai executar a linha seguinte, tá? Se der um erro nessa linha, ele vai pular para cá, para o catch, né? Que aí eu coloco uma saída igual a 0, só para ter algum tipo de saída, né? Porque a saída não é variável de função, né? A saída era para receber minha função. Mas aí eu coloco saída para 0 apenas para a saída receber alguma coisa, porque senão o Octave vai reclamar que você está tendo uma função que não retorna saída, tá? Você criou uma função que a gente pode criar, né? Eu posso criar uma função que não tenha saída. Mas se tem uma função e ela tem saída, tem uma variável que vai receber algum produto que ela fez, né, algum processo que ela fez, você tem que obrigatoriamente sempre retornar um valor, certo? Para essa variável ou para esse conjunto de variáveis que tem aqui. Pelo menos um, tá? Pelo menos um você tem que retornar. Se tem variável de saída, você tem que retornar os valores. Senão ele vai reclamar, tá? Vai reclamar, ou você tem uma função que não está retornando nada, né? Que era para retornar e não está retornando nada, né? Esse, na verdade, é o erro. Que era para retornar, porque você criou uma variável aqui que está recebendo a saída, mas você não declarou nada, né? Então, para evitar esse erro, né, que aí poderia misturar esse erro da variável com o erro dessa função, né, você coloca saída igual a 0, que aí não vai dar erro nenhum, tá? O único erro que vai pegar aqui no catch é justamente o erro da função. E eu nem preciso saber quem é esse erro, né? A gente nem precisa me preocupar com o erro, né? Eu posso só dizer função falhou, tentativas, né? No str1, né? Digo quem é a tentativa, qual foi a primeira, a segunda tentativa que eu tentei, e depois dou um pause, tá? Que aí vai esperar 2 segundos antes de ir para a nova iteração do for, né? Para o i igual a 2, né? Aí ele vem i igual a 2. Tenta de novo. Conseguiu? Não. Catch. Saída igual a 0. Função falhou na tentativa 2. Espera 2 segundos. Vai de novo, certo? E aí você fica, né? Uma função bem simples, ó. E funciona com qualquer outra, em conjunto, com qualquer outra função sua, tá? Se você quiser, você pode até colocar tentativas e espera como argumentos dela, da função, você que sabe. Você pode modificar essa função à vontade, né? Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu peguei uma função, estou chamando ela tenta executar, para chamar o IMRead, né? Você lembra do IMRead, que lê imagens online.
E aí eu tenho um site, tem uma imagem aqui com o site lá do Pexels, tá? Pexels é um site que tem imagens gratuitas, royalty free, né? Que eu estava falando para vocês, sem copyright, que você pode baixar. E eu estou tentando acessar uma. Peguei lá, copiei o endereço, né? Coloquei aqui no meu programa e estou tentando chamar, né? Certo? Aí se der certo, né? Tudo bem, né? Já vai chamar. Isso aqui devia ter colocado antes, né? Deixa eu colocar aqui primeiro. Certo? Vou chamar o YamiRead, peguei lá a imagem do Pexels, né? E tô tentando dar uma leitura daquela imagem lá do site, né? Para capturar. Só que aí eu tento executar, olha o que acontece, né? Ele não dá certo, né? Por quê? Porque o endereço da imagem está errado. Aliás, eu acho que aqui no caso, ele já mostra de uma vez, né? Deixa eu colocar para ele, em vez de mostrar assim. Vocês podem usar disp, tá? Mas eu vou colocar printf, que é outra função, tá? Porque eu estava vendo que por alguma razão o printf ele não é, o disp ele não, no caso, é uma questão de atualização do buffer do Jupyter, tá? Não tem nada a ver com o Octave em si. No Octave você executando essa função dá certinho. Mas só para cá eu vou colocar um print para a gente poder ver ela imprimindo as tentativas. Ó, falhou uma tentativa, errou. Espera 2 segundos, terceira tentativa, quarta tentativa, 5 tentativas, certo? De novo, ó. Tentei acessar lá o site, não conseguiu na primeira tentativa, esperou 2 segundos para a segunda tentativa, 2 segundos para a terceira tentativa, 2 segundos para a quarta tentativa, 2 segundos para a quinta tentativa, tá? Ou seja, é isso aqui que você vai ver quando você executar, né? Por que tem que ter um número de limite, professor, de tentativas? Porque, de repente, o seu erro, né? Não é que o site... Não é porque o site tem a figura e está bloqueando você, não. É porque, no caso aqui, o erro é que eu coloquei de propósito, né? O nome da imagem errado, né? Aí, como eu coloquei o nome da imagem errado, obviamente ele não está encontrando o arquivo, né? Então, ele está acessando o site, não está encontrando o arquivo, aí está dando os erros, né? Então, é por isso que é bom você dar um limite, né? Porque, de repente, foi você, o erro é em você, né? O erro está em você. Isso aqui é um erro lógico, né? É um tipo de erro lógico que eu estou colocando o endereço errado, né? Então, quando eu estou colocando o endereço errado da imagem, ele está me retornando um erro, mas é um erro de sintaxe, não é um erro lógico, né? Então, eu diria que é um erro lógico, porque a gente não tem acesso ao arquivo, né? Eu não sei qual é o nome da imagem que o cara salva lá, e eu tentei, foi um erro meu na hora de dar Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas pode considerar um erro de sintaxe também, né? Se eu colocasse para exibir o erro, talvez até pudesse. Eu não sei se ele vai mostrar, o problema é isso, né? Mas, enfim. Caché, se eu desse display, não sei se ele vai mostrar quem é o erro. Acha que não, mas vamos ver. Ah, ele deu, né? No caso aqui, ó, enable find file, né? Então, erro de sintaxe. É isso que você pode fazer. Se você quiser ver qual o erro que está dando, você pode criar cat, colocar uma variável do nome cat e mandar exibir a variável, tá? Que aí ele diz quem é o erro que está dando. Né? Mas aí, no caso, né? Como eu sei que é porque o erro que está dando aqui é porque eu coloquei o endereço errado, eu posso só corrigir o endereço, né? E aí eu baixo, posso ver a figura, né? O IM Show, né? Certo? Aqui era Pexels Foto 23565, né? Isso aqui era o nome da imagem. E eu tinha colocado só Pexels 5, tá? Aqui errei o endereço, né? Errei o nome da variável. Você lembra que isso aqui são só variáveis get, né? Do site. O nome da imagem é esse aqui. O nome da imagem, nesse caso aqui, é Pexels Foto JPEG, né? Isso aqui que é o nome da imagem. Certo?
Veja que o nome da imagem vem antes das variáveis, né? Ó, começou com interrogação, isso aqui é tudo variável. Tá vendo aqui depois, tá? O nome da imagem é esse cara aqui. E aqui, o nome da imagem é esse cara aqui, né? Tá? E aí tava o nome errado, né? Eu corrigi o nome. Corrigi o nome, ele viu. E acontece, tá? Isso, às vezes, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, só que aí, sem querer, sei lá, o seu gato aperta no teclado, você, sem querer, esbarra no teclado, cai alguma coisa em cima do teclado, sei lá. Ou então seu computador mesmo corrompe a memória, né? Enfim, às vezes acontece, tá? E aí você pensa que está o endereço certo e não tá. E aí você não consegue acessar a imagem, né, que você está querendo, ou o dado que você está querendo. E aí você tem que ir lá de novo no site, dar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Certo? Então, esse aqui é um outro exemplo prático de uso de try-catch, tá? Dentro de uma função. Tem utilidade prática, né? Mas try-catch é usado tradicionalmente para detectar erros, né? Tem uma linha, aquela história da busca binária, né? Tem um código de 1000 linhas, aí eu quero achar onde é que está o erro, né? Divide em 500, 500, dá o try-catch, né? Opa, tá nesse bloco de 500, aí divide agora em 250, 250. Qual dos dois blocos de 250 tem, né? E assim você vai procurando, né? Porque isso é independente de linguagem de programação, tá? Tem linguagem de programação que diz exatamente qual é a linha correta onde está acontecendo o erro, mas nem sempre, tá? Como a gente viu, dava para toda linguagem fazer isso, né? Era só a linguagem de programação usar o try-catch dela para dizer para você exatamente onde está o erro, né? Mas eles não fazem isso. Você tem que fazer na mão, né? Ou então vocês criam um script que faz isso automaticamente para você, mas enfim. Não. Aí você cria um script, né? O máximo que você vai fazer, se você tiver uma noção assim, muito boa de programação, é você criar um script para fazer essa busca automática, né? Usando try-catches inseridos no seu código, né? Mas é o melhor que dá para fazer, mas infelizmente você tem que ir na mão, né, e procurando. Agora, às vezes também é útil você criar as suas exceções, né? Certo? Eu falei, o try-catch serve para você detectar erros, né? Mas e se eu quiser criar o meu erro, né, professor? Certo? Eu quero que quando aconteça uma determinada condição, eu estou criando um algoritmo novo, né? E eu sei quais são os requisitos do meu algoritmo, né? Eu sei que de repente meu algoritmo só trabalha com texto. Então, se o cara escrever número, eu quero gerar um erro, né? Para dizer, ó, cara, é para você escrever texto. A minha função só trabalha com texto, não trabalha com número, né? Ou então, ó, cara, aqui a minha função só trabalha no reino dos complexos, né? Não trabalha com real, não. Como é que eu faço isso, né? Para poder gerar um erro? É isso que a gente vai ver agora, tá? Você cria um erro através do comando error ou assert, tá? São duas maneiras de você criar uma exceção, erro ou assert. Error or assert. Em particular, também dá para criar um warning, tá? Um warning, se você quiser só dar um aviso para o usuário, né? Do jeito que a gente já recebeu milhões de vezes, você também pode, tá? O warning é exatamente esse mesmo comando, tá? Que eu estou dizendo. A gente vai ver aqui também exemplo de uso. Você também pode escrever o warning, tá? Que aí você vai chamar uma mensagem de aviso, né? Não é um erro, né? Qual a diferença do warning pro erro? É que o warning vai só jogar uma mensagem na tela do usuário, mas vai continuar a execução do programa, tá? O erro não. O erro ele vai lançar uma mensagem na tela do usuário, mas vai interromper a execução do seu programa, em qualquer posição que esteja, tá? E aí pode ser o seu erro gerado, pode ser inclusive capturado por um try-catch, né? Também tem jeito, acho que tem como o warning ser capturado pelo try-catch, estou na dúvida agora se tem. Mas enfim, tem outro jeito de você capturar o warning, tá? Não sei se o try-catch consegue capturar o warning, estou na dúvida agora. Mas enfim, o warning ele não interrompe a execução, o erro interrompe. Então, como é que a gente faz? Por exemplo, de novo, usando lá o nXK, né? O 5 está maior do que o 4, querendo escolher 5 elementos de 4, obviamente dá erro, né? Se eu quiser renomear o erro, né? Quero gerar um erro, só que eu não gosto do erro que ele está gerando, né?
não gosto do erro que o Octave gera, né? Como é que eu faço para eu poder gerar o meu erro? Para exibir, em vez de exibir essa mensagem em inglês, que eu não tenho a mínima ideia do que é, né? Eu só falo português. Eu quero colocar uma mensagem de erro minha, para depois, quando eu estiver executando esse programa, né, eu saber. Então, eu criei aqui uma função, combina simples 2, né, A e B, que aí quando o A for menor do que o B, né, que se for igual, tudo bem, se tem 4 elementos pegar de 4, só existe uma possibilidade, né, sem ordenação. Mas se for A for menor do que B, para gerar um error, né, aí eu coloco um comando, ó, error, o primeiro argumento de uma combinação deve ser maior ou igual ao segundo, tá? E aí, se der erro, ele vai parar exatamente aqui, tá? Esse erro aqui vai interromper a execução do meu programa e não vai executar isso aqui de baixo, tá? E aí não tem problema, tá? Não vai gerar esse erro aqui que o S não foi declarado, porque você já gerou um erro, né? Certo? Mesmo que exista vários erros no seu... Pode ter, né? Se eu tiver 20 erros no meu programa, professor, o que vai acontecer? Você pode ter 20... Se eu tiver 50 ordens no meu programa, os 50 ordens são exibidos. Agora, se eu tenho 20 erros no meu programa, os 20 erros não necessariamente são exibidos, tá? Só vai ser exibido o último erro, né? O erro que ou vai ser exibido o último erro, ou vai ser exibido o primeiro erro, tá? Um dos dois. Mas não vai exibir os 20 erros. O normal é exibir só na hora que aconteceu o erro, ele interrompe a execução, tá? Esse é o normal. Não é mostrar uma lista de erros, não, tá? Aconteceu um erro, ele para a execução naquele momento que aconteceu o erro. Esse é o procedimento comum a qualquer linguagem de programação, é assim que é para acontecer. Então você já deve ter visto, assim, às vezes o cara dizendo, eu corrigi um erro e apareceu mais 20. Não é que apareceu mais 20, né? Esses 20 sempre existiram, né? Sempre estavam lá. É só que você não estava vendo eles, né? Porque ele só exibe o erro atual, né? Então ele vai sempre exibindo como esse erro aconteceu. Ou seja, aqui como esse erro aconteceu primeiro, né, do A ser menor que B, ele não chega nesse erro aqui, porque ele não chegou no final da função, então ele não sabe que o S não foi declarado, né? Não chegou a ser atribuído, né? Então ele acontece, ele dá esse erro para você, né? O primeiro argumento não pode ser menor que o segundo. Então eu chamo aqui, né, ó, combinação simples 2, 4, 5, e aí, em vez de retornar aquele erro tradicional, né, do NXK, ele vê que o NXK não foi executado, né? Portanto, ele retornou o primeiro argumento de uma combinação, deve ser maior ou igual ao segundo, tá? Called from, aí vê, ó, combinação simples 2, ó, na linha 3, coluna 12, né? Ó. Linha 3, né? Ó. Esse aqui você ignora, tá? Esse aqui é específico do Júpiter. Na linha 3, então, 1, 2, 3, né? Coluna 19, né? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? E aqui, né? Tá? Ou será que ele tá pegando isso aqui? Agora eu tô na dúvida. Você tá, deu aqui. Só se eu estiver inserindo, se essa linha faz parte do arquivo, acho que não faz, não. Deixa eu ver se tá lá no arquivo, né? É, combinação simples 2. Ah, meu Deus, não deixa eu abrir. Ah, tem como abrir só texto, não, hein? Tá reclamando da codificação. Enfim, depois eu vejo. Então, vamos lá, né? Rapidinho. O S, Octave. É o combinação simples 2. Aí não abriu o Octave. Então tá certo, né? 1, 2, 3. Ele deu erro aqui, né? Ó.
Mas, na verdade, deveria ter acontecido aqui, né? Mas tudo bem, porque ele foi o erro, foi a função erro que chamou o erro, deve ser. Faz sentido, né? Foi a função erro que chamou o erro. Faz sentido, né? A função erro chamou o erro. Então, o erro está em cima da função do erro. Mas, enfim. Então, essa informação deu a informação de linha, mas nem adianta, né? Nesse caso. Enfim, ele disse de onde foi chamado, a linha, a coluna, né? E disse deu o erro que eu reportei, né? Isso aqui pode ser usado, inclusive, dentro de um try catch, tá? E aí, se for, não der, se a condição estiver igual, né? Se A for igual ou maior do que B, né? Vai executar a função normalmente, né? Retornar o resultado da combinação, né? De escolher 4 de 4, que é 1, né? Aí aqui no caso, como eu disse, ó, você pode... Aí aqui que eu estava dizendo, né? Ó, você pode, inclusive, usar um try catch, né? Dentro dessa função que a gente criou, 4, 5. E aí, qualquer momento, se você quiser ver a mensagem de erro oficial, né? Você pode dar um catch error, né? Que vai capturar a mensagem de erro. Que é uma mensagem... Quando um erro é gerado, ele gera uma mensagem de erro, ou quando um warning é gerado, ele gera uma mensagem de warning padrão, tá? De aviso ou de erro padrão. Se você quiser capturar essa mensagem de erro warning padrão, você pode colocar o nome de uma variável do lado do catch, tá? Desse jeito aqui, podia ser qualquer coisa, tá? Meu erro. Coloquei só, né? E aí você pode exibir esse erro aí qualquer, né? Um command disk ou um printf, se você quiser, né? Eu prefiro o disk, né? Particularmente. E aí veja que ele retorna, ó. É uma estrutura que ele retorna, veja, né? É uma estrutura que ele retorna, que tem uma mensagem, né? Ó, foi aquela mensagem que a gente criou, né? Um identificador que você pode ser e a posição de execução, né? O stack. Isso aqui você tem que preencher, tá? Se você quiser, que o erro tem outras variáveis. Eu só mandei a mensagem, né? Eu só mandei o primeiro argumento do erro, né? Mas se você quiser, você também pode preencher o identifier stack, tá? Que ajuda você a saber aonde é que está no seu programa, né? São variáveis adicionais que ajudam a identificar onde é que o erro está acontecendo no seu programa, certo? No stack até vem, né? Aqui padrão, ó. File 3, coluna 12, né? Tá? E de repente tem vários erros que podem receber uma mesma mensagem de erro, né? Se você quiser, pode ter vários erros que têm a mesma mensagem. Só que aí você coloca um identificador diferente, né? Que aí você sabe qual tipo de erro específico que está acontecendo, né? Que usam aquela mesma mensagem, né? Para você não ter que ter uma mensagem, sei lá, se o seu programa tem 1000 erros diferentes, né? Você pode colocar, né? Só um identificador de 0 a 1000 para cada um desses 1000 erros diferentes e colocar só umas 10 mensagens padrões, né? Diferentes para agrupar, né? Esses erros todos, né? Mas na prática, para a gente estar fazendo código pequeno, não precisa se preocupar com isso, tá? Mas enfim, você vê que ele capturou, né, o meu erro que a gente criou, né? A gente criou o erro de combinação simples, né? E exibiu para mim. Também poderia fazer com qualquer outro daqueles erros anteriores, tá? Se vocês quiserem, até recomendo como exercício. Se você quiser ver o erro, né, que estava dando antes, que eu não exibi. Aí outro jeito que a gente pode fazer é também um warning, né? Que eu estava falando. Aqui um exemplo do uso do warning, né? Só para acabar essa aula, né? Um último exemplo aqui é encerrar a aula por hoje. Depois a gente continua essa aula de erros na sexta-feira. Que é uma função para cálculo de raízes, né? Certo? Eu tenho aqui a função, calculo as raízes do polinômio, né? O que eu faço, ó? Se a quantidade... Olha o n-arguinho lá que a gente já usou, né? Ó, antes. Se a quantidade de argumentos aqui em raízes for menor do que 1, quer dizer que não retornou nenhuma variável, está vazio, é esse caso aqui, tá? Quando é que vai ser menor que 1? Nesse caso. Nesse caso aqui, tem nenhum argumento que está sendo passado para a raiz. Então, quando for menor que 1, ou então, se eu passar um polinômio vazio, que é diferente, tá? Is empty, empty é vazio, tá? Se eu estiver passando um polinômio vazio, ou se você estiver passando nenhum polinômio na NRG é menor que 1, eu crio um erro, né? O polinômio não pode ser vazio, tá? Para esses dois casos aqui, né? Ou não existe nenhum polinômio, ou então estou passando um polinômio para isso, ou, né? Isso aqui é o lógico. Nessas duas condições, eu mando um erro, que é o polinômio não pode ser vazio.
Se ele não, se ele se ele passar o polinômio corretamente, aí eu faço o cálculo, né, ó, usando esse comando, tá? Esse aqui é um comando do Octave, roots, também existe no MATLAB, calcula raízes do polinômio, tá? Roots, ele calcula roots, né? Quer dizer, pode ser raízes de uma árvore, ou então raízes de um polinômio. Ele vai calcular as raízes e vai salvar em S, tá? Pode ser mais de uma, não tem problema. Só que aí eu dou um warning, tá? Eu criei aqui para criar um warning. Se qualquer uma dessas raízes for complexa, né? Se alguma das raízes que tiver aqui, n, né? Sempre que o n é o equivalente do ou, né? Se alguma das raízes for verdadeira, né? Qualquer uma das raízes que tiver lá dentro do S for verdadeira e complexa, ele vai me gerar um warning, né? Que o polinômio possui raízes complexas. Por que esse warning é importante, professor? Você criou só por besteira? Não, não, né? É porque quando você está fazendo, quando é que você gera uma raiz complexa? Quando o delta, né, lá de Bhaskara, ele for menor do que zero, não é? Quando o delta for menor do que zero, você vai tentar fazer raiz de um número negativo e vai gerar uma raiz complexa, né? Isso aí oficialmente, né? Na matemática, no cálculo preciso, né? Mas no computador, quando você está usando números de ponto flutuante, esse zero não é bem definido, né? Como eu estava falando para vocês. Então, você pode ter uma raiz que era para ser única, o delta era para ser zero, né? Certo? O nosso delta era para ser zero, mas não deu zero. Deu um número muito próximo de zero. E aí, se esse número próximo de zero estiver vindo pela direita, tudo bem, né? Vai gerar duas raízes muito próximas uma da outra, né? Mas vai gerar duas raízes, né? Mas se for negativo, vai gerar o quê? Vai gerar dois números complexos, né? Certo? E aí, por isso que eu dou esse warning, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tentar executar raízes com nenhum argumento, ele diz que o polinômio não pode ser vazio, gerou um erro, né? E aí não retorna nenhum resultado, né, para x, tá? Se eu tentar executar com polinômio vazio, ó, também vai dar erro, né? O polinômio não pode ser vazio, né? Mas não retornou nenhuma raiz. Agora, ó, se eu tentar colocar um polinômio, né, que existe, né, 12, 5, né? Ele calcula as duas raízes, né? Só para ver que o comportamento está funcionando como esperado, né? Isso aqui é um polinômio de duas raízes, 12 e 5, ele me retorna as duas raízes, tá? Agora, colocando aqui o format long, para a gente poder ver o erro, né? Agora, isso aqui, ó, é um polinômio que a raiz era para ser 12, tá? A minha raiz era para ser 12. Mas aí eu retorno um warning, ó, porque a raiz deu complexa, ó. O polinômio possui raízes complexas, né? Caso da linha 7, linha 12, que é onde está dando warning. E ele me retorna, né, as raízes, tá vendo? Se lembra, o warning, independente da posição, tá? Que ele tá lá no código, não importa, tá? Ele não para a execução. Ele me retorna as raízes que ele achou, só que ele dá uma mensagem de aviso, né? Ele gerou o warning, né? Aqui, ó, o nome possui raízes complexas, né? Veja nesse caso aqui, ó. Justamente porque o delta tá próximo de zero, né? Mas não, Deus, era para ser zero, tá? Era para ser zero. Eu sei, assim, isso aqui, se a gente for calcular na mão, a raiz era para ser única, né? Apesar de ser um polinômio de segundo grau, né? Era para dar uma única raiz, 12, dando delta zero. Mas não deu delta zero, tá? Ele acabou dando um número complexo, ó. Um número muito pequenininho aqui, ó, próximo de I, né? Na região imaginária. Mas ele gerou 12 mais esse número pequenininho e 12 menos o número pequenininho. Então, por isso que eu criei o warning, tá? Porque quando você usa uma função daqueles tipo roots para calcular raízes, né? E você está usando tipos do computador, você pode chegar nesses casos, tá? É importante vocês saberem disso, tá? Devido a erros de precisão. Esse cálculo aqui não está exato, tá? O correto seria retornar só 12. Mas aí, como tem aquele erro de proximidade do zero, né? E essa proximidade ele fez pela esquerda, acabou dando esse problema, gerando essas duas raízes, né? A raiz e o conjugado dela com a parte real 12, né? A parte real está até correta, né? É realmente 12, mas isso aqui é besteira, né? Isso aqui é erro de precisão do computador. E aí o que eu faço, professor, nessa situação? Você pode deixar assim mesmo, calcular, pegar só a parte real, né? Se eu sei que todas as minhas funções
sempre tem raízes reais, eu posso só pegar a parte real, né, da função, independente de ser complexo ou não, que ele retorna, tá? Existe o comando, né, real, se eu não me engano, 3 mais 4i, tá? Que aí ele retorna a parte real, tá? Do número complexo. Ou então você pode pegar a imagem, né? Para pegar a parte imaginária, né? Não sei se já tinha falado isso, acho que não, mas acho que o Carlos falou para vocês, né, professor Carlos? Certo? Então, existe esse comando aqui real, que retorna a parte real do número complexo, e imaginário, que retorna a parte imaginária do número complexo, tá? Se você precisar de por algum motivo, alguma razão na sua vida, certo? Já sabe, né? E aí, se você quisesse calcular o cálculo real, exato, professor, porque eu não gostei dessa história do roots retornar raízes complexas de vez em quando, não. Aí você cria, né, de novo, variável simbólica x, né, manda dar o solve, né, no polinômio de segundo grau, mesmo que a gente tinha visto ali antes, e aí ele retorna corretamente, né, que a raiz é 12, né, tá? Tudo bem? Então, com isso, a gente acaba a aula de hoje. Vamos continuar na próxima aula falando do assert, que é o próximo comando, né? Mas certo? Quando você quiser cálculos exatos, o jeito é apelar para a simbólica, tá? Devido a erros de precisão, você pode acontecer esse caso, que a raiz era para ser real, mas retornou um número complexo devido a esses erros de aproximação, tá? Por hoje é só. A gente continua na aula de sexta-feira. Deixa eu parar aqui a gravação.